O enigma da camponesa. A madrugada ainda cobria os campos do norte da França quando uma jovem saiu de casa sem armadura, sem exército, sem título. O ar era frio, a terra úmida, e ninguém ali imaginaria que aquela figura franzina mudaria o curso de uma guerra de 100 anos. Séculos depois, o nome Joana d'Arc ecoa como santidade ou caricatura. Mas quem foi a mulher real que a história tentou esconder sob camadas de mito? Por que, após liderar exércitos, ela foi descartada por aqueles que ajudou? Antes de ser santa, Joana foi um problema político. Antes de ser heroína, foi uma jovem tentando ser ouvida em um mundo que odiava sua voz. Para entender Joana, precisamos atravessar o campo de batalha, mas também a sala de julgamento, onde seu destino seria selado muito depois das espadas se calarem. E o que aconteceu naquele tribunal revela mais sobre nós do que sobre ela. Um reino em ruínas. No início do século XV, a França era um país em fratura. Imagine um tabuleiro onde as peças estão sendo varridas. O rei Carlos VI sofria de crises mentais, e nobres disputavam os restos do poder. Ao norte, os ingleses avançavam com disciplina. Ao sul, restava um exército desmoralizado e vilas em cinzas. A noção de nação era frágil, sustentada apenas por uma fé intensa que tentava dar sentido ao caos. O herdeiro do trono, o Delfim Carlos, era visto como um líder fraco e irrelevante. A pergunta não era se a França cairia, mas quando. Em um mundo onde a religião moldava a política, profecias circulavam como esperança para os desesperados. E foi em uma dessas brechas do impossível que uma promessa perigosa começou a ganhar forma. As vozes de Domremy. Joana nasceu em 1412, em Domremy, uma aldeia rural onde o trabalho no campo era interrompido apenas pelo som dos sinos. Filha de camponeses, ela era analfabeta, mas absorvia as histórias bíblicas com uma intensidade incomum. Na adolescência, o silêncio do campo foi quebrado por visões. Ela dizia ouvir vozes: São Miguel, Santa Catarina, Santa Margarida. A missão era clara: salvar a França. O que diferencia Joana não é o conteúdo místico, visões eram comuns, mas a sua reação a elas. Ela não se isolou em um convento. Ela bateu às portas do poder. Foi ridicularizada, testada e ignorada, mas sua certeza era desconcertante. Mas como uma camponesa de 16 anos convenceu oficiais treinados a lhe darem uma espada? A resposta está na primeira fronteira que ela cruzou. O milagre de Orleans. A entrada de Joana no mundo militar foi brutal. Para chegar ao Delfim, atravessou território inimigo e enfrentou interrogatórios teológicos desenhados para desmascará-la. Contra todas as expectativas, recebeu permissão para ir a Orleans, uma cidade sitiada e estratégica. Ali, vestida em armadura e empunhando um estandarte branco, ela mudou a psicologia da guerra. Relatos dizem que soldados tornaram-se mais disciplinados e confiantes sob seu olhar. O risco era total. Se falhasse, seria apenas uma camponesa louca. Mas, após dias de combate intenso e mesmo ferida, Joana viu os ingleses recuarem. O ciclo de derrotas foi quebrado. A profecia parecia real, mas o sucesso em campo de batalha estava prestes a criar inimigos dentro de sua própria corte: a coroa e o isolamento. Após Orleans, Joana acelerou a história. Ela insistiu em levar o Delfim até Reims para ser coroado, um gesto simbólico vital. O caminho era hostil, mas cidades abriam os portões por medo ou esperança. Em julho de 1429, Carlos foi coroado rei, com Joana ao seu lado no auge de seu prestígio. Mas aqui, a utilidade política dela começou a expirar. O rei, agora legitimado, preferia a diplomacia ao fervor de Joana. Ela queria continuar lutando, ele queria negociar. O abismo entre a convicção dela e o pragmatismo do poder tornou-se uma armadilha. Joana ainda não sabia,
Mas no momento em que a coroa foi colocada na cabeça de Carlos, o tempo dela começou a esgotar. O martírio em Rouen. O fim não veio em uma grande batalha, mas em um cerco menor em Compiègne. Joana foi capturada por aliados dos ingleses e, em um silêncio ensurdecedor, o rei que ela coroou não ofereceu resgate. Vendida aos inimigos, seu julgamento em Rouen foi um teatro eclesiástico. A acusação: heresia. Sozinha, sem advogado, Joana enfrentou teólogos hostis por semanas. Eles queriam provar que suas vitórias eram obras do demônio para deslegitimar o novo rei francês. Em maio de 1431, aos 19 anos, ela foi condenada e queimada viva. O fogo consumiu seu corpo, mas o processo revelou uma inteligência que seus juízes não puderam quebrar. Eles achavam que a fumaça apagaria seu nome, mas o efeito foi exatamente o oposto: a construção do ícone. A execução de Joana foi, a princípio, uma vitória política inglesa. Mas a guerra continuou e, décadas depois, os franceses venceram. Tornou-se conveniente, então, limpar a imagem daquela que os liderou. Em 1456, um novo julgamento anulou sua condenação, não por justiça a ela, mas para validar a vitória da França. Joana foi declarada inocente, mas sua voz real continuou silenciada por narrativas oficiais. Séculos depois, ela foi canonizada como santa, fixando sua imagem em um novo molde, distante da camponesa teimosa que existiu. O mundo sempre reagiu a Joana conforme precisava dela, raramente conforme ela realmente foi. E esse padrão se repete até hoje. O preço do silêncio. O custo humano dessa trajetória foi devastador. Desde que saiu de casa, a vida de Joana não lhe pertenceu. Vestiu roupas masculinas por sobrevivência, o que foi usado como crime no tribunal. Viveu entre soldados, sem amizades íntimas, sustentada apenas por uma fé que a isolava. No julgamento, o abandono foi total. Guardas a vigiavam e a pressão psicológica era constante. Há uma dor profunda no fato de Joana ter morrido sabendo que fora descartada por aqueles que se beneficiaram de sua coragem. Seu sacrifício só foi celebrado quando se tornou útil para a propaganda do Estado. Esse intervalo entre o preço pago e o reconhecimento tardio é onde a humanidade de Joana mais brilha e dói. O espelho da história. O legado de Joana atravessou séculos como um símbolo nacional, literário e religioso. Mas além do mito, sua história expõe as engrenagens do poder. Indivíduos são elevados em crises e descartados na estabilidade. Ela provou que a autoridade pode surgir fora das estruturas tradicionais, mesmo que por um breve e violento momento. Em cada releitura de sua vida, algo de sua complexidade resiste. Não como uma santa perfeita, mas como alguém que agiu dentro de limites estreitos e deixou marcas profundas. O mundo moderno ainda carrega ecos de suas escolhas, especialmente na pergunta: quem tem o direito de contar a própria história? Vozes que resistem. Ao final, Joana d'Arc não foi apenas uma heroína, nem apenas uma vítima. Foi uma jovem que atravessou fronteiras proibidas em velocidade vertiginosa e pagou com a vida. Sua trajetória nos convida a olhar além dos rótulos e encarar as histórias humanas que são distorcidas pelo tempo. O que importa não é apenas o que ela fez, mas quantas outras vozes decisivas continuam sendo silenciadas hoje por não se encaixarem no molde esperado. Se essa história te fez olhar para o passado de forma diferente, talvez você esteja pronto para questionar o presente. Curta, comente, compartilhe. Continuaremos resgatando essas vozes aqui no canal. E você, acredita que o mundo hoje ouviria uma nova Joana? Deixe sua opinião. Conte-nos de onde você está assistindo e até a próxima história. Lembre-se, compartilhar histórias é a única maneira de mantê-las vivas.